Espetão do Gaúcho, o melhor churrasco do sul com carnes nobres, à la carte e espetão com o melhor custo-benefício. Venha nos fazer uma visita. Avenida 28 de Março, 624 Centro, Delivery 27318882. Construferro Campos, tradição em aço. Pertencente à rede Construferro, a unidade Campos dos Goitacazes, localizada na estrada Doutor Dorival Martins Beda, 1741, Loja A, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tudo em matéria de ferro e aço para a construção civil: arame farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalon, radier, treliça e vergalhão. Contato 22 99604 7483. Construferro Campos, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove. Conheça as unidades Construferro São Francisco de Itabapuana e Guarapari, no Espírito Santo, através de nossas redes sociais. Construferro Campos, tradição em aço. Couto Caetano Engenharia. Somos uma empresa do setor de serviços com um histórico reconhecido de trabalho em campos e região. Um diferencial claro, a Couto Caetano busca de forma eficiente atender a todos os públicos, prestando os mais variados serviços. Seja para grandes empresas ou para residências, nossa equipe de profissionais qualificados possui ampla experiência na prestação de serviços. Instalações elétricas, instalação e manutenção de ar-condicionado, ventilador de teto e chuveiro, pinturas, reformas e construções são alguns exemplos dos serviços que prestamos. De pequenos reparos a grandes obras, você pode contar conosco. Contato 22 99879 3955. Couto Caetano Engenharia, faz com quem entende e resolve. Olá pessoal, boa noite, no ar o 9º episódio aqui do nosso Dane-se Podcast, mais um episódio aqui entrando no ar para vocês. Boa noite, sejam todos bem-vindos, você que está chegando aí, curta, comente e compartilhe. Boa noite, Charalco, Dani. Boa noite, Dani, boa noite a todos que estão ligadinhos aqui na Rádio Aurora de Comunicação. E hoje estamos começando setembro, né? E setembro, a gente lembra de Setembro Amarelo. Então, hoje nós trouxemos uma convidada muito especial, né, para abrir Setembro Amarelo, né? Perfeito. Nada melhor que começar hoje, 1º de setembro, falando do Setembro Amarelo, essa causa tão importante, tão nobre. E vamos conversar com ela, a doutora Gabriela Schott. Boa noite, doutora. Boa noite, Donis, né? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, né? Em prol dessa causa tão nobre, né? Que é o Setembro Amarelo. E a doutora veio em transição, né? Encerrando o agosto de lá e iniciando o Setembro Amarelo. Vi nessa transição aí. E aproveitando essa transição aí, eu queria que a senhora falasse um pouco... Você, né? Pode você. Que você falasse um pouco dessa questão... psicológica também nas mulheres, já que em agosto a gente trabalhou tanto essa parte do agosto de lá, isso foi tão falado, tão discutido, e como é essa questão psicológica nas mulheres, me parece que muitas não sabem que sofrem esse abuso psicológico, mas também sofrem, né? E acaba tendo muitos danos à saúde mental. Exatamente, e é tão importante a gente falar sobre isso, né? Que inclusive agora recentemente foi aprovada a lei, né? Que violência psicológica agora é crime também dentro da Lei Maria da Penha. Excelente. Então, as consequências são diversas. Inclusive, uma delas, da violência psicológica, pode ser a depressão, né? Que aí a gente já vai para o Setembro Amarelo. Mas as consequências são a longo prazo, né? A violência física, ela acaba sendo momentânea, né? Curou aquilo ali e aí parte para a violência psicológica, para o trauma, né? Que a pessoa fica. Porque a mulher, quando é vítima de tentativa de feminicídio, sim, ela tá viva, né? Mas ela, de uma certa forma, morreu. Mas ela morreu, porque ela não vive mais, porque ela fica fugindo, ela tem medo de ter outras relações, sim, de se relacionar novamente, não só
por conta dos traumas que ela teve anteriores, como também do medo do cônjuge, ex-cônjuge, não aceitar e vir fazer alguma maldade, alguma covardia, alguma atitude que possa levá-la ao feminicídio, né? Conseguir concluir. Sim. Né? Eu acho que no final acaba, todo tipo de violência que existe, né, acaba no final desencadeando para uma consequência psicológica, com certeza. Não é à toa que a exigência, né, da norma técnica que o centro de atendimento tenha psicólogos, né, justamente para estar fazendo esse fortalecimento para essa mulher se reencontrar, né, se reconstruir de uma certa forma. Ainda mais na pandemia, né, que os casos de violência contra a mulher subiram bastante, né, consideravelmente. Subiram muito, e a subnotificação também subiu consideravelmente. Então, o número que a gente tem é muito maior Você do que pode realmente. dizer assim, alguma coisa assim, está sabendo alguma coisa aqui em Campos, como que está funcionando? Então, atualmente eu atuo, né? A gente tem, hoje em dia, no município, a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, a qual eu sou gerente psicossocial hoje. E lá a gente vai ser inaugurado agora, no mês de setembro, inclusive, no dia 22, o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Que lá a gente vai estar recebendo essas mulheres vítimas de violência e vai estar fazendo o acompanhamento delas. Tanto a parte assistencial, quanto a parte psicológica, quanto jurídica. Né? Todo esse trabalho multidisciplinar vai ser feito lá com acompanhamento. Nós vimos que é uma necessidade. Não é um Infelizmente, dinheiro né? investido, porque é um investimento público. Sim. Necessário. Não é, tem tanta coisa, gente, para investir, né? Nós vamos ouvir isso. Claro que nós vamos ouvir que está faltando, nós estamos em plena pandemia. Mas a gente vai ouvir de gente que não precisa, né? Estamos em plena pandemia, está gastando dinheiro à toa, gastando dinheiro abrindo coisas novas, abrindo subsecretarias. A gente ouve muita coisa. Mas os dados são gritantes. São alarmantes. Não vou falar nem alarmante. Tem dados recentes, de pesquisa recente agora, de 2020, que diz que a cada 9 horas uma mulher é agredida no Brasil. Então, é um dado muito sério. É muito sério. E quantas pessoas, né? Eu fico vendo também que aumentou em época de pandemia. Sim, porque essa mulher está presa, né? Dentro de casa com o agressor. E ela não tem o que fazer, não tem a quem pedir socorro e está lá, de uma certa forma, num cárcere privado, né? Sim. E já demos essa pincelada no Agosto Lilás, mas agora indo para a questão do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, acho que foi um dos primeiros movimentos, né? Porque hoje a gente tem o Janeiro Branco, o Agosto Lilás, o Outubro Rosa também já é muito antigo, Novembro Azul. Mas essa questão da saúde mental já é um dos movimentos mais antigos, né? O processo de processo contra a saúde mental, né, em favor, né, contra não, em favor, a saúde mental é mais antigo. O Setembro Amarelo, especificamente, é de 94, né? Foi quando o casal que perdeu um filho por depressão, né, é amarelo, inclusive por isso, porque o carro do menino, quando ele se suicidou, era amarelo, era um Mustang amarelo, o Mike M. Olha que legal, não sabia, gente. Vamos ouvir a história aí. Por que Setembro Amarelo? Não sabia. Legal, até pesquisar outras cores e o porquê, né? Eu tinha curiosidade, né? Porque na época da faculdade eu ficava mais voltada para essa parte. Mas é por conta disso. O Mike M era um adolescente, ele teve depressão. E aí ele se suicidou no Mustang amarelo. E aí depois disso, os pais dele lá nos Estados Unidos, que eu não me recordo o nome dos pais, mas eles começaram a fazer esse movimento em prol alertar, né? Porque, principalmente entre os jovens, é muito sutil essa questão da depressão, ainda mais hoje com as mídias digitais, onde os adolescentes só ficam, né, em celulares, computadores, aquela interação virtual, é muito difícil de quem está ao redor detectar, né, esses traços de depressão. E agora nós temos alguns aplicativos também só contribuem para piorar, né? Tem a questão do TikTok, aqueles desafios e tal. E eu vejo que o problema não é nem o aplicativo, né? São os usuários, né? Vai além, porque hoje, assim, falando especificamente dos jovens, eles acabam se espelhando numa fantasia. Porque você vai para as redes sociais e você vê todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo de bom humor. Eu chamo de felicidade tóxica. Porque você ninguém pode sofrer, ninguém pode chorar. E quando alguém posta alguma coisa que não está bem,
as pessoas caem de pau, não acham legal. É. E tem uma Fazendo coisa drama. e tem uma coisa assim também agora, não sei se isso é da parte das pessoas que são espiritualistas, não sei, misturam um pouco a parte espiritual com a parte da doença. Sim. E quando a pessoa está triste, ou porque aconteceu algum problema, não estou falando nem de depressão, tá? E a pessoa fala, eu tô cansada, eu tô enjoada, aí começa a chorar, eu tô sofrendo, alguma coisa assim, as pessoas parecem que não querem ouvir. E blindam, né? E falam assim, não fala assim, não faz isso, não sofra assim. Parece que você tá empurrando mais a pessoa pro buraco quando você fala isso. Não faz isso, você não tem motivos. Eu não sei, mas, gente, se essa pessoa tá chorando é porque a pessoa tem motivo. É porque a dor da gente não é a dor das outras pessoas. Exatamente. Às vezes o que dói em mim, não dói em você. Às vezes, Dani me provoca uma coisa que ele fazendo em mim dói mais que se ele fizesse em você, você não ia sofrer tanto. Sim. Então, as pessoas ainda não têm esse parâmetro. Não gostam de ouvir que a outra está sofrendo. Mas até aproveitando a presença da psicóloga aqui, a gente recebeu muita gente que trabalha com internet, mas ela pode dar um outro panorama. É uma questão muito complexa, eu vejo as redes sociais. Porque, assim, tem gente que... a maioria das pessoas, elas não botam nas redes os seus problemas, os seus boletos, suas dívidas. Não. Seu lado bom. Sim. Mas tem gente que na hora de ver aquilo não consegue também entender isso e acha que a pessoa tá vivendo num mar de rosas e fica se culpando porque não vive. Alice no País das Fantasias. Então aí sobra pro psicólogo explicar isso na terapia. Então, porque tem... Mas assim, eu também não vejo problema quem só posta felicidade. Não. Desde que não esteja na mentira, pra mim pode botar, entendeu? Porque se a pessoa não colocar com medo de ofender o outro, é meio complexo. Mas também, enfim, eu acho que é a um felicidade tóxica que eu falo. É um dilema. Eu acho que uma palavra simples a gente pode usar aí é a gente ter empatia. Tanto nos momentos bons quanto nos ruins. Né? Você se colocar no lugar do outro. Ele tá feliz? Legal. Eu não tô nesse momento, mas daqui a pouco eu vou estar também. E vice-versa, né? Não adianta você querer comparar a sua vida com a vida do outro. O outro tem a vida dele, tem os momentos dele, tem as dores deles, as felicidades, as fraquezas, né, as fortalezas. E assim a gente precisa entender a individualidade de cada um. Eu vi uma coisa assim que eu fiquei chocada. Foi que aquela Juliana do bonde do forró. Uma morena linda. Do cabelão. Do cabelão. Sempre com roupinha de roupas íntimas. Com bichinho de pelúcia. Oi, amor! Amor! Oi, amor! Tá me vendo bem aí, amor? Aí as mulheres piram. Chamam de tudo que você pode imaginar, né? Não aguento. Pela forma que ela se mostra. Ela se mostra, a forma que ela se mostra, né? Tal. Dessa vez, ela veio ao público, essa semana, chorando, no fundo do poço. Posso falar que é no fundo do poço, gente. Desesperada. Foi assaltada, sequestrada, ameaçada, roubaram todo o dinheiro, com medo. O sequestrador, ela sente que sabia quem era ela, sabia onde estava o dinheiro todo que ela guardou na vida. Final, tá? Que a gente pode dizer... A gente não sabe, né? No fundo. Aí eu olhei e falei assim, tá vendo? Ela é real. Isso acontece com as pessoas, né? E ela veio ao público falar. Principalmente quem está exposto. E nesse momento, o que ela precisa? Ela precisa de uma palavra de apoio, de carinho, né? Porque ela está passando por um momento difícil. Independente de ser linda, gostosa, maravilhosa, tem dias bons, gente, e tem os dias maus. E todo mundo passa por isso. O bom é que os artistas, eles conseguem compartilhar, alguns conseguem compartilhar a realidade. Mas no dia a dia, nós, simples mortais, não podemos nos dar o luxo. Não é que não pode, foi o que eu falei. Tem gente que quer e tem gente que não quer. Mas assim, mas aí tem outro lado. Tem gente também que vive na rede social de ilusão, né? Sim. Posta tudo bom, tudo ótimo, tudo lindo, só que você vai ver ali, não é bem assim. Então, eu defendo que desde que seja na verdade, que você compartilhe o que você quer compartilhar. Eu acho que sendo de verdade é a melhor opção, né? Sim. Se desabafar, né? É uma coisa do ser humano. A gente precisa falar, a gente precisa se expressar. Tá doendo, fala, né? Mas eu vejo isso uma dificuldade das pessoas que têm problemas em
falar, porque as pessoas não querem ouvir. Eu vejo isso, as pessoas não querem ouvir. As pessoas até escutam, mas julgam. As pessoas escutam, mas reprime a dor da pessoa. Não tô falando, isso me fez lembrar tá o sofrendo, caso do se Whindersson joga, Nunes, se né? mate. Não. Oi? A história do Whindersson Nunes. Qual? Fala pra nós. Quando ele perdeu o filho, né, recém-nascido, né, muita gente, ao invés de respeitar a dor daquele momento, foi, né, maltratando, fuzilando, botando comentários na rede social, né, falando bem feito, porque você traiu a Luísa, porque você fez isso com a Luísa Sonza, a ex-mulher dele e tal. Então, ele já tem depressão, e isso acentuou mais ainda a depressão dele, entendeu? Ele já teve episódios depressivos anteriormente. E aí, essa exposição acaba potencializando esses sintomas retornarem, né? Agora, no seu consultório, assim, pacientes chegam muitos, tem essa demanda de rede social? Muito. Porque, assim, hoje eu atendo, né? Eu atendo tanto criança, especificamente com autismo, atendo adolescentes, tenho as vertentes de adolescente, abuso sexual e questão de ansiedade, e você vai investigar por conta de vida ilusória, né? Vida de rede social, querer mostrar para o outro, né? Nessa transição da adolescência, né? Que o você tá seu se descobrindo. iPhone 13, 14, 15, que nem existe ainda. Exatamente, quer mostrar uma coisa uma realidade que não é dele, porque quer acompanhar o grupinho de amigos, e isso acaba desencadeando muitos transtornos. Né? Mas eu vejo, né? Até eu fui descobrir ontem que eu ainda sou adolescente, que eu fui ver lá, segundo o OMS, até 19 adolescentes, sabia disso? Eu achei que era jovem já, achei que era velho. Tem hora que eu esqueço que ele é adolescente, que ele é jovem. Aí eu falo algumas coisas, depois eu vejo, nossa, ele não tem maturidade ainda pra isso. Não, mas assim, Tô exigindo demais. Eu acho que eu boto ele com problemas psicológicos. Mas na fase da pré-adolescência, adolescência, principalmente juventude, é uma fase onde a gente acaba querendo ou tendo que provar muita coisa pra todo mundo, né? Então, assim, você fica naquela coisa de, não, tem que fazer, tem que mostrar, tem que provar. Então... É o que eu costumo dizer para meus pacientes, sabe? Quando eles estão na faixa 17, 16, 17, que já começa aquela pressão. Você precisa definir o que você vai fazer o resto da sua vida. Gente, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. É você dizer para você ter que resolver, sendo que você não sabe nem quem você é ainda para saber o que você quer. Então, assim, a sociedade acaba impondo aquela velha história, né? Você conhece uma pessoa quando você vai namorar. Você namora quando você vai casar. Quando você casa, quando você vai ter filho. Quando vem o primeiro filho, pede o segundo. Pede o segundo. É uma eterna cobrança. Então, é o que o meu trabalho, né? Quando eu tô falando como, né, profissional, como eu trabalho. Cada profissional trabalha de um jeito. Mas eu costumo passar para os meus pacientes que ele tem que respeitar o tempo dele, ele tem que se conhecer para depois ele tomar alguma atitude. Não adianta ele querer, no impulso, na pressão, tomar uma atitude que lá na frente vai trazer consequências negativas para a vida dele. Outra coisa que eu vejo são os pais adoecem muitos filhos. Sim. Em quê? Em exigir deles, às vezes, muita coisa. Sim. Eu vejo assim... Eu até fico me policiando, porque eu também sou mãe de uma adolescente de 16 anos. E eu também, às vezes, adoeço. Por quê? Eu sou mãe de uma de 8 que se acha adolescente. Ai meu Deus. A minha é adolescente que se acha adolescente mesmo. Não se acha adulta, se não. achando grande. Mas o que acontece? A gente exige que saiba a aula toda. Português, matemática, ciência, história, geografia, tem que estar na ponta da língua, tem que ter as melhores notas, aí vai pro curso de inglês. Eu já fiz muito isso com ela. Exatamente. Eu chegava pra ela, vem cá, uma agenda mais traduz isso lotada aqui que pra mim, presidente. Yasmin, traduz isso aqui pra mim. Traduz isso aqui pra mim. Ela, mãe, eu não sei. Como? Você tem que saber, eu te pago inglês pra isso. Quer dizer, exige que ela seja expert em inglês, aí bota num balé, tem que ser a melhor bailarina, tem que ir pra Moscou. É o que ela falou, é uma agenda lotada. Maior a criança não vive a infância. O menino joga vive futebol, tem que ser o de frente. Então, a gente exige dos nossos filhos... E que horas que essa criança brinca? É o que eu pergunto pros pais. Que horas que ela brinca? A né? gente exige dos nossos filhos. Ou que horas que os pais dão atenção, conversam. Também, porque é muita terceirização, né? A maternidade e a paternidade hoje em dia tem sido muito terceirizada pelos tios e tias, Cadê né? seu filho? Tá no balé, tá no Tá na judô, escola. tá na escola, tá no com a babá, inglês, tá no piano.
E eu vejo não criticando, muito né? isso. Porque eu Não, também trabalho fora e eu também preciso terceirizar uma parte do serviço. Mas, Não é assim, sempre. você não precisa ter muito tempo, desde que você tenha um tempo de qualidade, né? Mas o tempo que os pais têm com os filhos é para cobrar. Infelizmente. Eu já percebi isso, já fiz muito isso com a minha filha. O tempo de estar com ela é brigando. Por que você não teve essa aula? O inglês ligou, não sei o quê. Por que Aí você não fez isso? Porque eu não dou conta, mamãe. O curso, eu ainda fiz isso com ela agora na pandemia. Eu coloquei ela num curso para SpaceX, que ela quer fazer coisa, um curso dificílimo, mais as aulas, mais o inglês. Ela estava pirando. Aí eu falei, né, agora eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu gastei um curso caro, mas ela teve que escolher, porque estava ficando muita coisa por cima dela. E quando eu chegava perto dela, era só para cobrar, cobrar e cobrar. Uhum. Então, adoece. Esse questionamento precisa. também os pacientes levam? Sim, dos pais, essa pressão? Sim, eu tenho, vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma paciente que eu tenho várias, então eu tenho umas 3 pacientes de abuso sexual, então não vai ter problema eu citar esse caso, porque Não. ninguém vai saber quem é. Não, Porque às vezes a pessoa tranquilo. pode se sentir incomodada, né? E não faz parte da ética. Mas eu tenho uma paciente que ela sofreu abuso sexual durante 1 ano. E aí ela tinha muita vontade de falar pra mãe, só que a mãe era muito brava. E justamente esse argumento que o abusador usava com ela. Se você contar pra sua mãe, ela vai botar eu e você pra fora de casa. Então você não conta pra ela. Então, assim, o excesso de autoridade também é uma linha muito tênue, sabe? Porque eu também sou mãe, eu entendo isso na prática. Mas é uma linha muito tênue. Você dá autoridade, você dá liberdade pro seu filho. Porque nessa diferencinha aí, que foi pouca, ela acabou sofrendo 1 ano, um abuso sexual. E aí depois, aí ela falou assim, ô tia, vamos falar tia, ô tia, eu vou te falar, no final das contas foi bom, porque eu percebi que minha mãe não é tão brava assim. Porque quando ela descobriu, ela não me botou pra fora de casa. Então, ela conseguiu, nessa fase dela de se reconstruir, entender que esse amor da mãe dela era diferente do que ela imaginava, né? Mas é muito complicado essa questão de você ficar excessivamente chamando atenção. Eu tenho fama de ter... todo mundo que me conhece fala que eu tenho regime militar com a minha filha. Mas muitas vezes... é a questão da responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter o dia da festa do pijama, o dia a noite das... Eu tenho uma filha, né? A noite das meninas, vamos parar, vamos ver um filme, vamos comer pipoca. Hoje a gente pode comer brigadeiro, não todo dia. Então, assim, você colocar momentos que ela consiga. Hoje, você que vai escolher o que a gente vai fazer. O que você quer fazer hoje? Então, são coisas pequenas, detalhes, que às vezes no estresse, eu também entendo o lado dos pais, né? A gente não tá aqui pra crucificar. É estresse, correria. Estresse, correria, responsabilidade, conta pra pagar, dinheiro que não chegou ainda pra pagar aquele boleto. Você fica estressado, né? Tem dia que não, mas acho que a gente tem que ter o bom senso. Eu acho que tudo na vida tendo um bom senso, a gente consegue equilibrar bem. E os filhos... essa coisa de ter... Tem muitos filhos que não têm respeito, mas têm medo, né? Então, acaba que é um respeito obrigatório, mas... É o que a senhora falou, o que você falou, não impor o medo, mas também não fazer todas as vontades. Tem gente que confunde também. É autoridade, né? Fazer uso da autoridade, não, né? Impor. E eu vejo também, assim, que agora a gente foi para um extremo, vamos para outro. Tem muitos pais também que acabam criando os filhos de uma forma, assim, muito liberal, deixando fazer tudo e tal, mas esses filhos no futuro também tendem a ter problemas, né? Muito, porque ele não vai sofrer frustração no momento que ele tem que aprender a se frustrar. E aí, quando ele chegar na fase adulta, na adolescência, principalmente na adolescência, muitas das vezes, ele acaba não tendo maturidade para essa frustração. Gente, isso é muito sério. Porque vive dentro de uma bolha, né? E aí quando a bolha estoura... Fala, né? Aí libera para a escola, eu sou professora. E o professor que sofre. Eu sou professora do 1º ao 5º ano, todo mundo sabe, né? Na prefeitura, no Centro Educacional 29 de Maio. Aí solta aquela criança que não sabe o que é não, que não sabe o que é agora não, agora é a vez do coleguinha, isso não é seu, vamos dividir. E isso não acontece. A criança grita, chuta você, chuta todo mundo, joga tudo pro alto. Isso é muito sério, né, Gabi? Muito. E aí isso você tá falando na fase da infância ainda, quando já tem, né? E quando é adulto? E quando bate na mulher? Quando a mulher fala, não quero mais você? Exatamente, porque ele não pode receber um não,
é um dos motivos, né? Cria aquele sentimento de posse, né? Tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Nunca dividiu nada, nunca teve não. E aí quando recebe um não sabe lidar com aquilo. Então a gente pode concluir que tem que ter o equilíbrio, né? Sempre. O equilíbrio é a chave de tudo. O problema é achar esse equilíbrio, né? Vamos combinar que não é fácil, não. Que não é uma receitinha, não tem receita. É você usar o bom senso, a empatia. E aí Gabi, você consegue vou falar da minha melhor. filha, que é muito engraçado. Quando ela era pequenininha, era a única filha. Uhum. Então, foi a primeira netinha que chegou lá na casa da minha avó, né? E ela foi a alegria da casa, né? Então, não foi a primeira netinha dentro da casa da minha avó, porque meu irmão teve um filho, mas não criou muito próximo, né? Então, ela tinha tudo. Ela chegava, a Gabi, a minha prima, que é a minha filhada, né? Ela chegava no quarto de Gabi tinha uma coleção de ursos. Ela pegava aquele urso pra ela. Ninguém e Gabi, falava não, nada. esse urso é meu, gosto desse urso. Não, ela quer o urso, Gabi, dá o urso a ela. E foi assim. E aí eu comecei vendo que ela estava sem, assim, limite, estava querendo tudo. Demais. Aí a gente ia na venda, o senhor da venda era apaixonado por ela. Tudo que ela pedia, ele dava. Um dia eu falei, hoje não. Uhum. Ele, tadinha, ela começou a chorar, ela gritava, ela se Jogava no chão. se jogava no chão. Aí eu fiquei apavorada, porque eu falei, hoje não. Ele, mas eu dou. Eu falei, não, eu também posso comprar, mas hoje eu só quero dizer não pra ela. Gente, pra que eu fui falar não pra essa menina? A menina quebrou a mercearia toda. Pequenininha, 3 aninhos, ela se jogou no chão, ela rolou no chão. Falei, É o que eu falo com os pais dos meus pacientes pequenininhos. Dizer não é um ato de amor também. Se você não disser não pro seu filho, a vida vai dizer. E quando a vida disser, vai ser pior. Você tocou no ponto agora muito importante. E a vida é cruel. Muito. Não tem amor, não. Não é no amor. A sociedade não é. Mas quando eu na disse dor. não, eu tomei um susto. Aí o que acontece? A criança vai fazer aquela birra toda. Você, pra não passar vergonha, você dá. Pra acabar com aquilo. Acabou, aí você acabou com a Aí é criança. o reforço negativo. Aí acabou de lascar. Aí você arrebentou. Uhum. E eu fazia. E o que aconteceu? Ela cresceu educadíssima. Não era não, sim era sim. Agora adolescente, meu Deus. Adolescente não sabe o que é não. Uhum. Acho que tá ficando grande. E fica testando a gente. Não, aí fica as meninas, posso ir? Não. Posso ir? Não. Deixa eu ir? Não. Ai, pelo amor de Deus, não. Então é uma Quer coisa ganhar pelo cansaço. bem é cansativo, tá? Cansativo. Educar é cansativo, é o que eu falo. Assim, Sim. depois que eu comecei a trabalhar com criança, mais ainda. Porque você vê realmente que 90%, né, das causas que a criança está apresentando algum transtorno infantil, seja TDAH, seja TOD, né, que é o transtorno de opositivo desafiador, qualquer um desses está ligado à criação. É criança quando começa a receber um não, ou quando ele não tem muitas atividades, o pai e a mãe, né, no caso do TDAH, pode ser um dos motivos, né, que eu vejo nas rotinas. Não sei se cientificamente é comprovado, né, não posso afirmar, mas eu vejo muito, assim, no dia a dia, crianças com TDAH são crianças sem muitas atividades, ligadas à infância, né? São muitas atividades, como a gente estava falando, inglês, futebol, eu acho natação, que foi o caso da balé, minha filha. e nada de criança. É muito ativismo e a minha criança filha- fica... criatividade. Minha filha faz psicóloga. Quero também mandar um abraço para a psicóloga da minha filha, Gessenilda, que acaba virando a segunda mãe, né? Porque acaba sabendo mais coisas que a gente, identificando coisas que a gente não é capaz de identificar. E é olhar direitinho técnico, né? ali, a Gessenilda certinha ali, com a minha filha, conseguindo. E detectou um TDAH. E agora ela fez um teste, fez todos os testes psicológicos, detectou TDAH e dislexia. E também mandou uns exames de cabeça, ela fez um monte de exame de cabeça, não tem nada, graças a Deus, mas o problema é isso. Realmente, ela teve Uma sobrecarga. ela teve que fazer inglês, teve que fazer cursos fora, fez um monte de atividades. Ela tinha uma agenda lotada e não tinha tempo de ser criança. Não tinha tempo de ser criança. Agora, Gabi, eu queria, aproveitando essa fala da Daniele e a sua, que você falasse um pouquinho dos tipos de transtorno. Porque, antigamente,
Olha, nem sou tão velho assim. Mas eu ainda lembro. Antigamente, 19 anos, tudo bem. Mas assim, há um tempo atrás era tudo depressão. Depressão. Mas hoje em dia mudou um pouco. Então existem vários transtornos. Nem tudo é depressão, muitas coisas. Às vezes é uma tristeza. E as pessoas já rotulam como depressão. E às vezes é um a depressão ela vem junto com outro transtorno. Então, assim, até pra gente que é leigo, né? Eu, assim, comecei a acompanhar e saber um pouco mais. Depois que você tem um caso na família, você vai estudar, Daniel também tem. Mas até lá, até você ter contato próximo, você não tem. Você fica muito perdido, um pouco leigo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses tipos de transtornos que existem atualmente, os mais populares, vamos dizer assim. Hoje em dia os mais comuns, né? Vamos botar assim. Tem a depressão, né? Que é um transtorno de humor. A gente tem os transtornos de ansiedade, que aí entra a síndrome do pânico, agorafobia, que estão muito comuns com a pandemia, né? Cresceu muito os casos, né? De transtorno de ansiedade no geral. E a gente tem também os transtornos do sono também, decorrentes do estresse, que o mundo atual acaba, né, exigindo de todo mundo. E acaba a gente tendo todos esses, muitas das vezes, 2, 3 juntos. Então, por isso que fica difícil de identificar, né? Entendi. A gente eu já tive uma paciente com transtorno de ansiedade, bipolaridade e agorafobia. E qual é a diferença da síndrome pro transtorno? Tem alguma diferença? É mais nomenclatura, Mais nomenclatura, entendi. É mais nomenclatura, porque é a questão do CID-10 lá. É uma área mais técnica, entendi. É, mais técnica. A bipolaridade também atualmente ela é muito... Tem muitas pessoas com ela, né? Esse transtorno. Eu acho que hoje em dia se fala muito mais, né? Porque eu lembro, quando eu era adolescente, né? Não sou tão velha assim também, não. Mas quando eu era adolescente, eu conheci uma pessoa que tinha bipolaridade. Hoje eu identifico com certeza que era bipolaridade, mas era taxado como maluco, né? Porque ele tinha porque a bipolaridade são alterações de humor, né? Um dia você tá muito bem, um dia você tá muito mal, um dia você tá alegre, um dia você tá triste, um dia você tá tranquilo, outro dia você tá com raiva. Não, você tem uma transição de humor muito rápida e repentina. E muitas das vezes sem motivo aparente, né? Eu vejo muitas pessoas que cometem suicídio e tinha esse quadro, bipolaridade. Isso é verdade? Porque a maioria? essa coisa de você não controlar, você imagina, você tá muito bem, de repente você tá muito mal e você não sabe por quê e você não controla aquilo. Isso acaba desencadeando uma angústia muito grande, né? E você vê, bipolaridade, assim, há um tempo atrás eu já ouvi até pessoas usando o termo de forma bem assim, vulgar, bipolar. Fulano é bipolar. Tipo bipolar assim, porque... fulano é chato, mas assim, usando mais até... namorado usa com namorado e marido com mulher. Essa mulher é bipolar. Mas Uma nem vez ela sabe o tá que tá bem, mal falando, sabe, né? Que né? ele largou a toalha em cima da cama, né? O povo costuma dizer. Não, mas às vezes a pessoa nem tem, mas usa o termo como se fosse banalizando, entendeu? Sim. Como se fosse, fulano é chato, é bipolar. É igual a questão da depressão também. Se a pessoa tá triste, não tá num dia legal, fulano tá depressivo. Mas a mulher, ela tem quedas hormonais. Sim. E a mulher, quando tá em tensão pré-menstrual, a maioria tem, né? Alteração de tá humor. com os seios inchados, tá dolorido, as costas tá doendo, as pernas tá doendo. São sintomas de pré-menstrual. Uhum. Não tem como sorrir trabalhando, porque a mulher, ela não tem esse momento. Não existe esse... ela trabalha no comércio em pé 8 horas, com 15 minutos para sentar, para tomar um café à tarde e 1 hora de almoço. Então, a mulher só tem 1 hora e 15 minutos para descanso. E ela tá de 7 da manhã às 18 horas em pé. Está sangrando, troca absorvente uns 3 vezes ou 4 nesse momento. Ela está com os pés inchados, os pés ficam inchados. As pernas doloridas. As pernas doloridas, ela está com dor nas costas, ela está com seios intocáveis, ela está com a barriga inchada. Então, a digestão não está legal, porque a barriga fica inchada, não entra bem. Então, essa mulher ela está com tudo isso, e ela está sorrindo para o público, né? Fingindo que nada está acontecendo, né? Porque os homens estão assim, ela não pode estar
diferente. E aí, muitas das vezes, ela é taxada como bipolar, mas não é bipolaridade, são os hormônios. Aí chega um cliente, joga toda aquela roupa ali em cima, né? Que ela tem vontade de jogar tudo de volta nele. Não vou levar nada não, tá? Obrigada. Aí você... Ai, meu Deus, eu tenho que... Respira e vai. Respira tudo de novo. Então, essa pessoa tem que estar feliz, tem que estar sorrindo. Isso também causa um pouco de estresse, essa cobrança em cima da mulher. Porque aí a gente volta nas redes sociais, né, que a gente estava falando também. É aquela cobrança de estar sempre tudo muito bem, tudo muito bom. Você não tem o direito de não estar bem um dia. O não estar bem faz parte, né? A vida é uma montanha-russa, tem dia que você tá lá em cima. Você imagina a professora na sala de aula, tia, aquela cólica que você toma aquele... Quantas vezes eu suei frio, sentei, chorei. Tia, você tá bem? Tô bem, meu amor, tô bem. A titia tá bem. Aí começa a chorar, porque já está com aquela tensão pré-menstrual, tá passando mal, e tá aquelas 30 crianças quebrando tudo, e você não pode fazer nada, porque são os alunos, não tem onde colocar essas crianças. Aí você toma aquele remédio, da minha filha, aí vem a direção, aí vem a orientadora pedagógica, você quer um remédio, você quer uma coisa, o máximo que pode te dar. Aí você respira, vai ali, toma um café, fica aqui com a turma só um pouquinho, eu vou no banheiro, eu vou tomar um café, eu vou respirar e vou voltar. Então, existe isso, né? As mulheres passam É uma cobrança por isso. muito grande, né? E aí é o que as pessoas falam, porque hoje em dia tá tudo muito voltado, é lei pra mulher, é tudo pra mulher, mas assim, merecemos, né? Merecemos porque viemos de um passado muito sofrido, né? E hoje em dia ainda continuamos agregando coisas que lá no passado não tinham, porque lá no passado a mulher era dona de casa e só. Hoje em dia a mulher ela é dona de casa, né? Ela era dona de casa e mãe. Hoje em dia ela é dona de casa, ela é mãe, ela é esposa, ela é profissional, né? Empreendedora. Então, são multitarefas, né? Que a mulher tem hoje e acaba sobrecarregando o emocional dela. E chamam isso de coisa boa pra gente. É o que eu costumo dizer. Eu não sei quem tava na cabeça de quem não. Se eu tivesse um marido pra me bancar com tudo, né? Porque tem isso também, né? Com todas as minhas... fazer as unhas, cabelo, bababá. E eu ficar só em casa, arrumando casa, fazendo comida. Isso é maravilhoso. Eu não acho ruim, não. Mas o problema é que as mulheres... de sair pra trabalhar, que eu não nasci pra ser dona de casa, não. O problema é que Não, mas a gente tem que ser tudo, né? O problema é esse. Se a gente só saísse pra trabalhar e não fosse dona de casa, aí tudo bem. E quando aquela auxiliar que fica lá na sua casa falta, que também tem problemas, que também engravida... que também faz tudo isso. Também tem a vida dela, né? Tem a vida dela, aí sobra pra você. Aquela Adriana Santana, nos Estados Unidos deu um bafafá doido, porque ela queria uma pessoa que fizesse tudo pra ela e que cobrasse uma coisa menor. Isso aí deu uma polêmica, né? Deu uma polêmica. Eu também queria, gente. Quem não quer? Quem não quer uma pessoa que faça tudo e ganha um saláriozinho? É só ela pagar a altura, né? Uns 10 mil, mais ou menos, por mês. Aí até paga pelo tudo, né? E por nós mulheres não conseguirmos pagar tudo, nós temos que nos desdobrar. Sim. E isso causa pra gente uma certa ansiedade. Emocional. Eu, por exemplo, tenho o consultório, tenho a escola, e tenho minha casa, filha, e tem eu. E agora podcast. E agora tem o podcast. Aí eu tenho as associações que eu faço parte, eu tenho todo um trabalho. Hoje mesmo tem uma reunião. E nas horas vagas não é ufóloga. Eu sou ufóloga. Então eu sou multitarefas, gosto de fazer muita coisa e o bom é que eu sou organizada. Consigo me organizar. E dividir bem. Dividir bem. Não divido bem. Minto. Não. Ó, minhas unhas, estou uma semana sem fazer. Não consegui. Outra coisa que eu não divido bem é a casa. A casa está sempre deixando para lá. Você for lá agora no meu quarto, eu tô com a roupa... Eu não consegui dobrar a roupa e guardar de novo. Então, se eu chegar em casa agora... eu vou ter que guardar essas roupas que eu deixei. Quer dizer, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Mas é uma coisa que eu falo também. A gente não tem que se cobrar tanto também. Não dá para guardar roupa agora, guarda daqui a pouco. Né? Aquela coisa também da autocobrança excessiva, mas acaba aumentando. É mais uma vez o equilíbrio. Não pode se cobrar tanto, mas também não pode largar de mão. Deixar de mão. Não, tem que dar conta. Se a procrastinação, durmo, né? Você nem durmo, né? Vou jogar roupa na cama, Daqui a pouco você tá dormindo com a roupa. Bolado nas roupas. Eu acho que talvez o grande problema foi o que ela falou, é achar o equilíbrio. Porque, assim, hoje em dia, a sociedade tá muito 880. Sim. Difícil a mulher achar esse equilíbrio. É muita coisa pra gente, né?
Nós mulheres, né? Mas antes da gente falar sobre o suicídio mesmo, que também era um tabu, acho que hoje em dia se fala mais, graças a Deus. Graças a Deus. A gente vai falar agora aqui dos nossos patrocinadores. Vamos começar pela Valley. Fala, Dani, vai que é a tua. Então, gente, a Valley, ela está aqui na cidade de Campos Goytacazes e também em toda a região norte e noroeste fluminense, né? Está com o projeto da Caixa Econômica, Casa Verde e Amarela, não é isso? E também com aquele preço, né? Que você pode dar uma entrada ou não, dependendo da Caixa Econômica, né? E prestações de R$500, R$499 por mês. E aquele plano muito interessante. Por exemplo, a gente vê muitas casas planejadas, prontas. A Valley não. Você tem como escolher a fachada, a cor. Gente, e outra coisa, moderno. Moderno. Vocês têm que... Entra na página da Valley, né? Tem no Instagram. Entra na página da Valley Construtora, que vocês vão ver várias fachadas modernas, tá, gente? Não é coisa boba, não. Coisa boa. Coisa bonita. Você vai morar num lugar com prestações de R$499 por mês, com uma fachada super moderna. E tem toda a assistência, que inclusive se você tiver um terreno também e gostar do terreno, você, antes de comprar, chama a equipe aqui, vai lá com você, te acompanha, faz todo o trabalho para você, de fato, se sentir em casa. É um trabalho super personalizado. Você tem um acompanhamento personalizado em todos os sentidos, né? A Valley te dá desde do processo da compra, do valor, da planta, da construção. Você acompanha a construção. A Valley está sempre deixando você a par de toda a situação. Não é aquilo que você compra e só vai saber quando recebe. Não, você pode acompanhar o projeto. É muito, muito humano, né? Verdade. É muito humano. E temos também a Construferro Campos, que inclusive hoje o recado da Construferro, no dia 30 de agosto, agora, foi dia do vendedor lojista. Estávamos falando aí dos vendedores, né, das vendedoras, então parabéns aí a todas as vendedoras e todos os vendedores lojistas. Parabéns. Que são tão importantes, né? Sem eles a gente não consegue comprar nada. Eu não conseguiria comprar essa coca, essa taça. O comércio move o mundo. Há muitos anos, desde a época das Índias, comércio nas Índias, o comércio move o mundo. Verdade. Então tá aí um parabéns em nome da Construferro Campos a todos os vendedores da Construferro e também de todo o comércio aqui da região. Daniel, bota pra gente aí um intervalo agora, a gente vai conhecer e saber mais da Couto Caetano Engenharia, da Construferro e também do nosso querido Espetão do Gaúcho. Bota aí. Faz Post, agência de mídia digital, e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam Espetão do Gaúcho, o melhor churrasco do sul com carnes nobres, à la carte e espetão com o melhor custo-benefício. Venha nos fazer uma visita. Avenida 28 de Março, 624 Centro, Delivery 27318882. Construferro Campos, tradição em aço. Pertencente à rede Construferro, a unidade Campos dos Goytacazes, localizada na estrada Doutor Lorival Martins Beda, 1741, Loja A, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tudo em matéria de ferro e aço para a construção civil: arame farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalon, radier, treliça e vergalhão. Contato 22 996047483. Construferro Campos, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove. Conheça as unidades Construferro São Francisco de Itabapuana e Guarapari, no Espírito Santo, através de nossas redes sociais. Construferro Campos, tradição em aço. Couto Caetano Engenharia. Somos uma empresa do setor de serviços com um histórico reconhecido de trabalho em Campos e região. Um diferencial claro, a Couto Caetano busca de forma eficiente atender a todos os públicos prestando os mais variados serviços. Seja para grandes empresas ou para residências,
Nossa equipe de profissionais qualificados possui ampla experiência na prestação de serviços, instalações elétricas, instalação e manutenção de ar-condicionado, ventilador de teto e chuveiro, pinturas, reformas e construções são alguns exemplos dos serviços que prestamos. De pequenos reparos a grandes obras, você pode contar conosco. Contato 22 99879 3955. Couto e Caetano Engenharia, faz com quem entende e resolve. Pois bem, estamos de volta aqui com o nosso Dane-se Podcast. Você que está chegando agora na live, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Também nos acompanhe, @Dane-se Podcast. Vocês viram aí, Couto e Caetano Engenharia, a empresa, vocês puderam ouvir bem direitinho aí tudo que ela proporciona para vocês. E o carro-chefe da Couto e Caetano Engenharia é ar-condicionado, instalação, manutenção, limpeza. E inclusive a nossa convidada, a doutora Gabi, acaba de ganhar aí, ó, em oferecimento da Couto Caetano Engenharia, uma limpeza, manutenção lá pro seu ar-condicionado. Muito obrigada, Couto. Gente, que chique. Arrasou. E a limpeza do aparelho é muito importante, né? Porque às vezes até o acúmulo de sujeira pode danificar o aparelho. Sim, principalmente eu que tenho bronquite, então aí, ajuda demais essa higienização. A higienização, ela ajuda na parte respiratória, na parte também da luz, porque não sobrecarrega o aparelho, porque ele está limpo, ele está passando todo o fluxo, né? Então, eu acho que é muito bom. Gente, eu tô vendo ali, que fome que deu, né? Espetando gaúcho, né? Que fome. Que é isso? E na semana passada a gente não foi lá, já estou morrendo de saudades. Gente, mas eu fui. Foi? Eu não fui na quarta-feira, mas eu fui na terça e fui na quinta. Olha só, eu fiz história do seu lá. Eu vivo lá, porque não tem como, né, gente? Não comeu. A melhor churrascaria é o churrasco gaúcho verdadeiro, sem fake. Sem fake, é feito pelos gaúchos mesmo. E a gente saiu daqui daqui... Daqui a pouco estaremos lá. Partiu gaúcho. Opa, Gabi, vou sair da minha dieta por uma boa causa. Vai. Dizem que o nosso podcast é o inimigo número 1 da dieta. Da dieta. Esquece dieta aqui. Por uma boa causa. É uma boa causa, faz aqui, bem. Motivo nobre. E dieta não andam juntos. Como você falou, de vez em quando pode. De vez em quando pode, é só ter um equilíbrio. Equilíbrio. E a picanha de lá é um negócio, você perde o equilíbrio. Eu adoro. Gabi, eu tava analisando aqui, né? A gente tá falando sobre depressão, síndrome de pânico, tal, bipolaridade. Isso afeta mais qual sexo? O feminino ou o masculino? Então, afeta os dois, né? Mas quem demonstra mais são as mulheres, né? Elas são mais abertas a demonstrar fraqueza. Porque o homem vem aquela questão cultural, né? Que o homem é forte, o homem não chora, o homem não demonstra sentimento, o homem tem que se virar, tem que dar conta dele e prover o lar e ponto. Então, os homens, na verdade, eles não é que eles não sofrem, eles demonstram menos, né? Não querem que ninguém saiba. Exatamente. Que acaba sendo também uma coisa cultural, porque você vê, né? A própria mãe às vezes fala, você vê a mãe falando pro menininho, não pode chorar, menino não chora. Não, menino não chora, menino é um ser humano também. Às vezes o machismo já vem de casa da mãe ainda. Sim, porque ela também teve essa criação, né? Então, passado de geração para geração, aí acomete o homem, como a sociedade toda, né? O homem está incluído na sociedade, logo, se está afetando algum problema, afetando nessa sociedade a mulher, com certeza está afetando o homem. E se esse homem não busca um tratamento, o que acontece? Então, aí desencadeia os transtornos também. Só que o problema é que quando o homem procura ajuda, né? Isso a gente vê também na área de saúde, o problema já está bem mais avançado, né? Aí eu sempre dou o exemplo, né? Eu tinha um paciente homem que ele era todo assim, ele chegou a olhar, por mim eu não estava aqui, mas via que ele estava precisando bastante, sabe? Não tô aqui, foi minha namorada que mandou eu chegar. Eu tô vindo aqui para ela não ficar falando no meu ouvido. Falei, tudo bem. Aí passou a primeira sessão, a segunda sessão, eu falei, e agora? Você tá vindo por sua conta ou por conta da sua namorada ainda? Ele, não, agora eu já tô vindo por minha conta. Quando ele foi criando a confiança, ele já foi se soltando. E a consciência, né? A consciência. Aí entrou a parte
do se cuidar, né? Porque a mulher tem essa questão da prevenção, né? De fazer o preventivo todo ano, mamografia, né? De fazer um check-up, exame de sangue. A mulher tal. cuida da pele, do cabelo, a mulher cuida E isso do homem não é nem questão mental, é tudo, né? Sim, Novembro a Azul gente já leva- também é exato. muito importante por conta disso, porque os homens, se dependerem deles... O homem vai Não sair, vai. ele bota uma roupa, ele não limpa a pele, não passa um produto na pele. Não, ele difícil ele você ver. esquece que ele tem até pele, né? É, ele acha que é só passar o sabonete já Quanto tá mais é- limpando. Quanto mais pensar na sua mente, né? Sim, aí piorou. sua saúde aí é mais mental. difícil. Porque, assim, o homem, eu já atendi um paciente com depressão. E, assim, é triste de você ver qualquer ser humano. Mas muitas das vezes você, até porque o psicólogo, gente, ele é um ser humano também, tá? As pessoas às vezes esquecem. Mas a gente, né? A exigência no psicólogo a psicólogo ele tem que estar sempre Pleno. centrado, pleno. A gente não pode se irritar, a gente não pode perder Então, a paciência. mas agora aqui... Igual o dentista, o dente não pode quebrar. E eu achei... O médico não pode morrer. Eu achei um dado aqui que comprova isso e vai encadear no assunto que eu já queria falar. No mundo, isso aqui é uma matéria de 2020, né? No mundo, as notificações apontam para um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a vida. Uma realidade devastadora quando se identifica o perfil das vítimas brasileiras. A maioria é homem, né? A maioria é homem negro, com idade entre 10 e 29 anos. Então, só até aqui, porque comprova também que os homens, eles não procuram, vão acumulando, Chega ao vão ao extremo. estopim. Chega ao Nossa, extremo. nesse dado aí, homens de 10 a 29 são Aí a chega- maioria, né? A maioria. A maioria. A gente entra naquele caso, né, da adolescência. Nessa fase de transição, os adolescentes são o que mais acabam descadeando da Agora, depressão Porque, atualmente. assim, a pergunta que não quer calar, a pergunta veneno. Você já perdeu algum paciente? Se você Ainda não, graças a Deus. que você Sinal não que o conseguiu... trabalho é... Eu já consegui salvar Então, 2 o pacientes. trabalho é efetivo, graças a Deus. Graças a Deus. Uma adolescente, né, que ela chegou pra mim assim, é impactante, né? Uma adolescente, ela tem 15 anos. E aí ela chegou pra mim e falou assim: doutora, eu hoje cheguei aí, subi na passarela lá em Guarulhos, passarela lá. Subi na passarela, não joguei porque eu fiquei pensando que a senhora não ia gostar. Eu falei, mas eu não ia gostar? Aí você faz o trabalho. Por você, não por ela. Eu falei, não é por mim que você não tem que se jogar, é por você. E aí a questão dela é toda a questão familiar, enfim, envolve outras coisas e no final agora, Tem até uma infelizmente, envolve máxima drogas. que diz que, assim, geralmente quem fala que vai se matar não se mata e quem não fala acaba acontecendo. É um tabu, isso é mentira. É É mentira. mentira. Porque muitas vezes a pessoa, ela tá pedindo ajuda, ela tá Então, falando ela fala porque ela que quer vai se ajuda. matar. Então, ela mas se aí, mata, né? talvez, assim, quando a pessoa tá falando, ela ainda tá pedindo socorro. Então dá tempo de Sim. você salvar. Quando a pessoa não fala, É pior ainda, que você você não sabe. E aí quando você vai Você ver... tá no escuro. Aí são notícias tipo assim, que você vê, um tempo atrás, um carro, quando ela parou, o cara se jogou e acabou. Aparentemente bem tranquilo, mas... Mas não tá. Entendeu? Aqui nós temos caso de suicídio que eu vi o Barão da Lagoa Dourada. Você viu a história? Não. Eu peguei, porque eu trabalho em biblioteca. Então, agora não, por causa da pandemia, mas tem muitos livros antigos lá na escola. E tinha uns livros falando sobre várias coisas. Eu peguei assim, li. O sobrenome dele é até Martins, Barão da Lagoa Dourada. Ele fez aquela ponte de ferro, ele se jogou, ele se matou, ele se suicidou. E deixou eu não aquilo tudo sabia. ali, a Vila Maria, Liceu, aqueles lugares ali, Aham, aquele tudo eram dele. Aquela região ali, por isso que a porque é rua Barão e Baronesa. Barão da Lagoa Dourada. E Baronesa é a esposa que ficou viúva, né, com tudo. O homem era muito rico, usineiro, dono de muita coisa. E ele se jogou, ele se Uma matou. coisa que você fala é importante a Um gente dos primeiros ressaltar. suicídios, eu acredito, de pessoas conhecidas Não, na nossa cidade, e os números- se matou na ponte de ferro que ele construiu, se eu não me engano. Aí eu falo uma Não coisa. sabia disso, não. Isso é Eu antigo, também não sabia, em não. Campos dos Goitacás. Porque eu trabalho em biblioteca, a gente tem história, a gente gosta. Não, e é importante a gente ressaltar, porque as pessoas acham assim, a pessoa que tem depressão é por falta de dinheiro, né? É por falta de De família, Deus, é ouve por muito. falta de Falta de Deus, Deus. aí entra a questão espiritual também, né? Mas muitos casos, né? A grande maioria das pessoas mais bem-sucedidas, né? Financeiramente falando, tem depressão.
né? Você vê casos aí de artistas. No meio profissional, os médicos são os que têm maior índice de depressão. Assim, a vida de médico ganha bem e tudo mais, mas é um ambiente que é muito depressivo. Petroleiros. Eu tive na adolescência, né? Eu tive a oportunidade na minha adolescência, né, de entrar numa plataforma. Eu entrei apenas para visitar, porque ela estava próxima, né, da costa, que eles falam. E aí é um ambiente muito frio, realmente. O confinamento pode trazer uma depressão? Sim, porque você está longe da sua família, principalmente as pessoas que são mais apegadas à família e tudo mais, né? Eu já vi vários casos, né, de tentativas de suicídios em plataforma, né, quando eu era mais nova. E de gente também que entra em crise, em surto, né? Acaba surtando e acaba tentando contra a própria vida. Então, essa história de você tem tudo e tal também, não... Essa questão não quer dizer nada, porque às vezes o vazio, né, às vezes não, muitas das vezes, esse vazio que a depressão traz é meio que sem explicação para a pessoa. E aí aquilo acaba potencializando essa angústia dela, porque eu tô triste, eu tô angustiada, eu tô sem vontade de nada. Por quê? Se eu tenho dinheiro, eu tenho família, eu tenho sucesso, então, eu tenho tudo. Tô na igreja. Tô na igreja, tenho Deus. Eu tava até conversando com uma pessoa da família que tem esses dias, e ela agora... Porque a senhora sabe, são fases, tem épocas que a pessoa tá melhor, tá bem a crise. Aí ela tava falando assim... Eu costumo dizer que todo paciente, quando você chega com uma solução, ele traz outro problema. É incrível. O paciente depressivo é o que mais suga da gente. E aí ela energia. Tava falando assim, nossa, e aí eu tô um pouco de saco cheio, porque todo mundo fala que tá tudo bem, e realmente tá tudo bem, não tem motivo aparente, não tem motivo pra eu estar angustiado. E isso acaba aumentando. E eu fico com raiva por estar assim, e aí... E eu não controlo. Entendeu? E eu não sei como mudar pra isso. Pra gente que não tá passando e é meio leigo, é difícil entender. Então, eu tento, assim, ouvir... tentar de alguma forma falar, mesmo que você vai levar um fora, mas você tenta, Gabi, porque o que dizer? é difícil. Dá uma dica aí, para quem tem uma pessoa depressiva na família, que está assim, muito, muito mal, né? Se mata, não se mata, e você... O que você fala, né? O que você fala? Porque você falar, não fica assim, é a última coisa que você não deve falar. É o que a gente mais fala, não deve né? falar. É o que mais fala, porque é automático, né? Poxa, não fica assim. Pensa nos seus filhos, pensa na sua família, pensa no seu... Dessa última vez eu falei assim, tá bom, eu vou fazer diferente. Eu vou te dar uma ideia de uma coisa que você pode fazer, que eu sei que você gosta e tal. E aparentemente deu certo. Eu falei assim, eu não vou dizer pra ficar bem e tal, porque eu sei que isso não vai adiantar. E eu vou levar mais fora. Aí eu fui e aparentemente eu tentei uma solução e acho que deu certo. Eu acho que eu costumo falar, só se coloca à disposição. Não precisa falar nada muitas vezes. Se coloca à disposição. Se você quiser falar, eu tô aqui. Se não quiser, eu tô aqui também. Mostra que tá presente. Mostra que essa pessoa não tá sozinha. E que você entende que a dor dela não é uma frescura, que é o que mais angustia o depressivo. Ele achar que todo mundo acha que ele tá de bobeira, ele tá fazendo drama, ele tá procurando o chifre na cabeça de cavalo, né? Que o povo costuma dizer. E não é uma coisa que ele sente. E tem alterações patológicas também, não é à toa que um depressivo ele necessita fazer. Não adianta ele fazer só o psiquiatra ou só o psicólogo. Ele precisa fazer esse trabalho multiprofissional, né? Por conta de que ele precisa da medicação para controlar essa parte patológica dele e da terapia para poder buscar a causa dele estar desenvolvendo toda essa tristeza, essa angústia. Gabi, e tudo você falando mais. de terapia, eu fiz uma pós-graduação agora em psicoterapia holística. Ou parte de terapia integrativas complementares. E eu vi que é muito interessante a pessoa estar no psiquiatra, estar no psicólogo e fazer uma acupuntura, fazer uma terapia com cromoterapia. Existem outras coisas. Aromaterapia hoje está em alta. Florais de bar. O que você acha desses trabalhos complementares? Ajuda? Ou você acha que não é necessário? Não, tudo que vem para agregar eu acho que é válido, assim, né? Que não tem efeitos colaterais. Se não ajudar, também não vai atrapalhar. Muitas das vezes, assim, eu não conheço essa parte de aromaterapia e tal, mas não é muito, né, da minha alçada, mas eu acho que muitas das vezes a crença em algo,
ele também acaba ajudando. A prática de entendeu? esportes. Sim. Uma coisa fundamental é você praticar atividade física. Isso o médico fala, psicólogo agora também tá nessa onda. Eu ouvi de uma paciente esses dias. Falei, meu médico sempre fala, você tá nessa onda agora? Era adolescente. Falei, não, mas aí é comprovado, porque você aumenta os níveis, né, dos hormônios do prazer e aí você acaba melhorando seu humor também. É uma das primeiras receitas que eu dou para paciente com transtorno de ansiedade, eu faço atividade esporte física. Tem a questão da disciplina também, que ajuda você a encarar o dia melhor, e você tem a parte da rotina também, que é interessante. Sim, você se policiar, né, no seu comportamento, postura e tudo mais. Agora, eu tava vendo aqui os números e o que ela falou da questão do dinheiro bem sucedido, porque o país com o maior número de suicídio, os primeiros, né, você vê a Índia nem tanto, mas China e Estados Unidos, que são países onde as pessoas têm qualidade de vida top. Tá vendo? Não quer dizer... O Brasil no ranking mundial dinheiro tá em não é lugar. o problema da depressão. Não. Eu acho que o dinheiro é o problema da humanidade hoje. Mas é porque muitas vezes você ir em busca do dinheiro, você perde sua saúde, né? Então, eu tô indo pra frente. Tá ficando um pouquinho abaixo. Mas... A pessoa tem que buscar o equilíbrio. Trabalhar, mas conseguir unir o útil com o agradável. Você vai trabalhar, mas tem que ter seu momento de prazer. Tem gente que só trabalha, não tem aquele momento de lazer. Você tem que adquirir dinheiro para ter qualidade de vida, é o que eu costumo falar. Enquanto o dinheiro está tirando a sua qualidade de vida, você precisa rever os seus conceitos, né? E tem gente também que trabalha quanto mais tem, mas quer, não consegue desfrutar. É um vício. Não Dinheiro consegue desfrutar. E aí acaba morrendo o dinheiro que eu tô guardado. Você vê que a pessoa briga pra família ainda. Eu vejo muitos milionários que não dormem. Vivem naquele processo. Daí a pouco infarta. O olho do dono que engorda o gado, né? Que dizem. Aí ele tá com aquele Porsche na garagem que não usa. Não tem tempo. E isso é uma coisa desproporcional, porque o que adianta ter um carro... Você vê aí agora a briga pela herança de Gugu? Sim. O patrimônio dele, olha, tem uma briga... Falou em Porsche, né? Falou do carro, lembrei. Ele tem um Porsche? Não, a filha que queria comprar um Porsche com o dinheiro lá, mas quem tá cuidando do dinheiro é a tia, um maior balaio de gato. Aí não pode comprar o Porsche. Não, e agora é irmão contra irmã. Estavam todos contra a mãe, as meninas são com a mãe, o irmão, enfim, uma loucura. E isso acaba também tirando a imagem da personalidade, no caso do Gugu, né? Queima a imagem dele, porque você vê que era uma pessoa muito bem resolvida, a vida financeira e de fama, mas com uma família desestruturada. Muito de aparência, né? Porque se você vê uma brigalhada dessa, você mostra, né? E você vê que o cara não deixou nada pra mulher. Ou pra suposta mulher. Mãe dos filhos, pelo menos era. E morava com ele. Então, isso também queima, né? A figura pública. Sim, acaba queimando. E assim, as pessoas estão muito preocupadas em ter hoje em dia, esquecendo de ser, né? E aí isso que adoece mentalmente. Hoje em dia as pessoas... A busca pelo aquilo que você quer ter. Esquece Mas hoje em dia é muito complicado. Ó, nós mulheres, vamos falar de mulher, né? Porque a mulher, infelizmente, ela é massacrada pela indústria da moda. Muita indústria em cima da gente. Eles fazem uma lavagem cerebral em cima da gente. Na verdade, eles fazem todos os produtos direcionados a nós, mulheres. Sim, é o mais promissor, né? Então, é aquela roupa que está na moda, é aquela textura nova de tecido que está usando. É um tom a menos. É um tom diferente daquele que está usando. Então, cada estação tem uma cor nova. E você tem que estar dentro daquela cor da nova estação. Então, a gente acaba trabalhando para comprar aquela nova estação, aquela roupa da nova... Agora, a roupa primavera-verão, acabou o inverno, então aquela roupinha do inverno não consegui usar. Tem roupa do inverno que você nem consegue usar, conseguiu usar uma vez. Mas aquela cor não usa mais. Primavera-verão é outras tonalidades. E vem também cores de cabelo, cortes diferentes, maquiagens diferentes, cores de unhas diferentes. E vamos entrando na moda. E essa corrida... Da mesma forma, os jovens têm que... Eu já tenho uma idade que eu não ligo mais para a marca do meu celular.
né? Mas tem homens que ligam para a marca do carro, como tem jovens que ligam da marca do seu celular, como tem mulheres que ligam para a marca da sua bolsa, para a marca do seu calçado. E essa busca incessante de estar na frente, de estar bonito, de estar mostrando que pode, isso adoece. Isso é porque você está tentando atender uma expectativa do outro. Então, isso é uma questão também que deve ser pensada, Doutora, né? só um microfone. Ou é de mais ou é de menos. O equilíbrio. O equilíbrio. Vamos fazer um equilíbrio aqui. Então, essa questão de você querendo atingir a expectativa do outro. Então, a gente trabalha na terapia. O que você gosta? É isso você tá aí. bem? Porque se você tá fazendo e trabalhando, e desfrutando, e é o que você gosta, o que você quer, e tudo bem. Exatamente. Quando sai da parte positiva de você estar conquistando algo que te satisfaz, para estar conquistando algo que supere os seus limites para atingir uma expectativa do outro, aí que tá o problema. Tem gente que abre a geladeira e não tem nada. Sim. Mas o iPhone... Sim, muito, né? Tá lá. Tá devendo mais a comum luz, que a gente imagina. mas tá lá naquele bar caro. Tirando selfie. E isso é uma coisa que virou um novo normal. O que adoece, né? Porque a pessoa, no fundo, ela sabe que ela não é aquilo. Não. Ela sabe que ela não tem aquilo. Eu tenho uma amiga que ela se estiver assistindo, ela vai saber de quem é que eu tô falando. Não vou dar nomes, né? Não vou expor ninguém. Tá, bora, conta. Não, mas a gente tem, né, uns amigos em comum que é assim, hoje em dia não mais, graças a Deus, mas teve um tempo atrás que não tinha, assim, com dívidas altíssimas, um problema muito sério, mas você via as redes sociais, só via postando aqueles pratinhos, né, de restaurante chique, que o povo Dani fala. conhece gente assim também. Não, todos nós conhecemos. Todo mundo conhece uma Dani pessoa tem assim. amigos assim, que tá devendo o mundo, mas tá lá. Postando, entendeu? Tá bem, obrigado. Foi viajar, parcelou em 12 vezes, né? Mas tá lá tirando foto como Eu se não tivesse pago à consigo um vista. cartão de crédito desse. E esses golpistas Esse conseguem. Verdade. Eu fico impressionado com a capacidade. E isso acaba adoecendo o próximo que tá olhando, né? Porque fala assim, E a gente também se adoece, porque eu digo trabalho raiva tanto, adoece. não Como é que eu não consigo consigo? viajar pra esses lugares. Como que fulano consegue? Tá na ilusão, né? Tá, não faz de conta. Aí Ficando a País pão das e água Maravilhas. e aí tirando foto no final de semana. Gente, e isso tudo, essa busca, essa corrida de estar à frente, de estar bem, de estar parecendo, isso adoece não só a pessoa, como quem está ao redor, né? Porque a sociedade fica adoecida, né? Todo mundo doente. Na verdade, a gente tá hoje em dia com uma sociedade muito adoecida, né? Por isso que o tipo de comércio que mais prospera é a farmácia, né? Onde você vai tem a farmácia. Nossa, e onde abre faz sucesso, não vai fechar, não. Pois é uma em cada gente. esquina. E tem lugares que é a mesma franquia, a mesma marca. É impressionante. Sim, sim. Praticamente uma de frente pra outra. Tô lembrando da minha avó, né? Fui criada por ela, minha mãe, né? Que ela falava assim: por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Isso é a marca da sociedade É a realidade hoje. Sim, é a realidade da É sociedade você hoje. mostrar uma coisa e você tá vivendo outra completamente diferente. Aí foi o que o Dani falou, né? É você mostrar a verdade. Seja válido, você mostrando a verdade. Seja um momento bom, seja um momento ruim, mas que seja verdadeiro. E é isso muito que tá faltando hoje na sociedade, eu acho. E a questão da rede, né? Que a gente vai e vira e volta sempre tá falando da rede, né? Mas é isso, nós estamos na rede agora. Depois da pandemia, então, a gente vive o mundo digital hoje. Eu até mesmo me descobri de uma parte positiva. Hoje em dia eu faço atendimento online. Atendo gente de outras cidades, Maricá, de São Fidélis. Tudo o meio digital proporciona, mas a gente sabendo usar de uma forma a nosso favor, né? Agora, as redes sociais em si, as pessoas lá, elas vão estar... Porque a rede social nada mais é que a sociedade. Então, tem pessoas que são mesmo horríveis, né? Pessoalmente, e usam um espaço social, que é até mais fácil, porque ela cria lá uma conta fake news da vida e tá ali pra te desqualificar. Outro dia apareceu um aqui falando uns besterol de Dani. Falou que ela gravava... Um hater. Falou que ela gravava... ligações e botava nas redes sociais. Era um fake, assim. Gente, mas que ligação? Então, assim, e quem trabalha na rede, né? Quem está na rede, que é figura pública, de alguma forma tem que estar ali. Aí essa pessoa, assim, que eu não levo essas coisas esportivas, vai falar: mentiu, eu não faço isso, eu vou me matar. E isso acontece. Sim.
Isso aconteceu. Desenvolve. Aqui em Campos, é uma pessoa que, por conta de rede social, eu fiquei meio por fora da história, mas eu ouvi por alto, aconteceu isso. Inventaram uma mentira como essa, fizeram um hater. Enfim, e a pessoa ficou pressionada e acabou se matando. Acho que foi a Maria Eduarda, não foi um caso? Não. Teve uma menina que teve uma situação dessa. Então, aconteceu recentemente. Então, não é todo mundo que está disposto É. a receber nem crítica destrutiva, muito menos uma mentira, inventar uma fofoca, uma calúnia. Gente, isso é muito sério. Não é todo mundo. Nós estamos numa sociedade que as pessoas não estão aguentando. Que a gente tem responsabilidade, sim, sobre a vida do outro, né? Sim. Aquela história, cada um toma conta da sua vida, mas no sentido de não falar mal. Mas para você falar bem, você precisa ter, tanto bem quanto mal, você precisa ter essa responsabilidade. E as pessoas hoje nas redes, elas estão assim, elas acham que podem fazer tudo e acabam fazendo mesmo, e falam, não estão nem aí. Dizem que é terra sem lei, né? Mas não é mais. Então, assim, mas falando da psicologia, e vamos falar um pouco da parte do preconceito. Pessoas que sofrem preconceitos, não só raciais, preconceitos de homofobia, homofóbicos, isso acontece muito. A questão até do autismo, né? Porque ela atende também, tem pessoas que têm muito preconceito. Que sofrem preconceitos. Como que está esse quadro de como que ocorre? Como que está acontecendo? Existem muitas pessoas que estão chegando no seu consultório ou no consultório de outras colegas, que ainda existe pessoas que estão sofrendo esses tipos de preconceito, raciais, por exemplo? Sim, bastante até, né? Assim, o preconceito sempre existiu. É aquela história também que a gente estava falando, de que não se falavam antes muito sobre isso. Hoje em dia a gente fala mais, mas existe bastante, assim, e principalmente... eu vou citar os 2 casos que eu já atendi, que foi em relação à homofobia, né? E o autismo, o preconceito vem de dentro de casa, né? Começa dentro de casa. E isso que é o grande problema. Porque quando você vê pessoas... Eu conheço uma pessoa que ela ficou anos e anos dentro do armário, né? Que a gente costuma dizer, por conta de preconceito, porque não tinha autonomia financeira ainda, para se assumir e sumir, se fosse o caso. E sumir, né? Assume e some. E aquilo foi corroendo ele por dentro. E aí, a partir do momento que ele conseguiu se assumir, que ele conseguiu essa brecha, que ele conseguiu se mostrar quem ele era de verdade, a pessoa se transformou. Parece que a pessoa renasceu. Porque era uma pessoa fechada, na dele e tudo mais. Depois que ele se assumiu, que ele conseguiu... Mas por quê? O preconceito estava dentro de casa. E aí, o que ele fez? Ele serviu, no caso dessa pessoa, serviu de motivação para ela se estruturar, né? Ficar independente para seguir a vida dele e viver a felicidade dele da maneira que ele achava melhor, né? Mas tem muita gente que acaba ficando. E isso causa também Eu atendi um tempo atrás que vinha a questão religiosa, né? Sobrepondo todo esse preconceito, né? Da família. A família era muito religiosa. Ele chegou para mim como um paciente que tinha pensamentos que não condiziam com ele. Foi a descrição. Transtorno de personalidade. Não condizia. Alguma coisa assim nesse nível. Né? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo comigo. E nada mais era do que com o decorrer do tratamento, ele se descobriu homossexual. Mas era um conflito muito grande porque envolvia a questão religiosa também. Esses tipos de conflito levam a uma depressão, até mesmo suicídio? Sim. Sim, porque se você não consegue ser quem você é, isso aí vai te matando aos poucos, né? E aí o suicídio nada mais é do que você só matar o corpo, porque a mente já tá enterrada faz tempo. Eu sou um pouco traumatizada quando eu era jovem, né? Aí tinha uma colega que era muito linda, que era Gisele Vasconcelos. E o Dani era muito pequenininho ainda, não lembra? E a Gisele era linda, 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 bailarina, um doce. Eu acho que uma das mulheres mais bonitas que Campos dos Goytacazes já viu. Tô falando, assim, em todos os sentidos. Ela era doce, ela era um amor. E tive com ela várias vezes, já até na casa dela, já fui em festas na casa dela, frequentei, e também ela
a gente se encontrava no Campo do Farol uma vez, ficamos lá, ela também estava lá, ficamos lá, saímos juntas. Ela era linda, ela estava dançando lá também, nos trios, tal, com Ronaldo Vasconcelos, o irmão, tem as irmãs lindas, todo mundo, mas ela era uma coisa. E ela pegou um revólver, dançou a última dança dela do ventre no centro de compras da Pelinca e deu um tiro na cabeça. Isso foi para mim. Eu estudava com o sobrinho dela na época. E ela matou uma geração de amigos, de pessoas. Aquilo ali foi a primeira vez na minha vida que eu descobri que existe uma doença que não aparenta, porque ela era amada. Eu não lembro dela não ser amada. Eu não lembro dela ser maltratada, não ser querida. Ela era invejada, de tão linda e doce. Ela é linda de tudo, de corpo, rosto, cabelo, dançava, entendeu? Ela era princesa. Mas a gente está falando, uma pessoa bem-sucedida que tinha tudo, aparentemente, mas faltava o essencial para ela. Ali traumatizou. Ali deu um baque na gente. Como assim? O que está acontecendo, né? Eu lembro que eu fui no enterro, foi horrível. Aquilo eu não entendia, né? O porquê ela fez aquilo. O porquê. E eu acho que foi uma das mortes mais dramáticas e trágicas que Campos do Goytacazes já teve. Eu não lembro de algo assim tão estarrecedor, né? Pela idade, pela história dela, da família, que são pessoas maravilhosas. São pessoas que a gente não espera mesmo, né? Sim. Ela era rodeada de amigos e a gente não entende. Aí cada hora falou que botou carta, que ela fez carta, não sei o quê, que foi por causa de namorado. Não foi, né? Aí começou a questionar um monte de coisa. Mas no fundo, para você chegar a tirar uma vida, não foi por causa de ninguém. Foi por causa que você tem uma doença que não foi detectada. E é a depressão, você não acha? A depressão, ou é por causa de alguém? Não necessariamente. Às vezes pode ser por causa de alguém, sim. Porque às vezes a pessoa coloca o sentido da vida dela, porque a depressão nada mais é do que você perder o sentido da vida, né? Resumindo assim, falando de uma forma... quando você perde esse sentido, aí a gente tem que resgatar na terapia, né? O que faz sentido para você? E aí, muitas das vezes, a pessoa coloca esse sentido no outro, né? Num namorado, num marido, numa esposa, né? Um tempo atrás, eu atendi um rapaz que eu quero me matar porque minha mulher me largou. É isso que chamam de ponto gatilho? Sim. Botar existe a sua vida na mão de alguém, algum ponto. Tipo assim, meu ponto fraco é isso. Se isso eu perder, eu tenho depressão, eu posso atentar contra a minha vida, é isso? É assim que funciona? Mais ou menos. Assim, você pode ter aquela pessoa como sentido da sua vida. Se aquela pessoa sai da sua vida e você não consegue, de uma certa forma, superar. Um suporte, né? Porque às vezes a pessoa ela fica perdida. Tem muitos familiares assim, mas a gente dava total apoio. Mas a questão não é essa, né? A questão é interna. É a pessoa entender onde que está novamente a motivação dela de vida, onde ela vai encontrar novamente um motivo para viver, um motivo para ela levantar da cama, um motivo para ela tomar um banho, né? Porque a pessoa com depressão não levanta da cama, ela não toma banho, ela não quer comer. Se você dá, o que você gostava de fazer antes de acontecer tal situação que desencadeou sua depressão? Eu gostava de viajar, então vai viajar. Não, viajar tem que arrumar mala, aquela velha história, né? Cada solução que você dá, ela arruma um problema. Eu tinha uma paciente na época do SPA, da faculdade, né, do estágio, que ela tinha depressão. E ela chegava, nossa, eram 40 minutos que eu atendia ela, né, que era a média de atendimento. Mas parecia que eu tinha ficado com ela 4 horas, porque assim, você vinha, vamos, né, nome fictício, né, dona Maria, a senhora gosta, eu gostava muito de cozinhar, minha filha. Então, olha, eu descobri que tá tendo um curso de salgado gratuito, porque ela ainda não tinha muita condição financeira, né, então, um curso de salgado, vai lá, não, eu tenho que sair de casa e tudo mais. E aí, muitas das vezes, a família fica assim, não tá querendo ajuda, deixa pra lá, então larga de mão. Eu depois de viver na carne, tem hora que a família realmente dá vontade de você largar de mão. Enjoa. É porque tem que ter muita paciência. E é uma exaustão, assim. Aí você suga pensa. Todo mundo. Assim, é no amor, é porque você ama, não quer perder, quer cuidar.
porque é um processo, ainda mais na fase aguda, crítica e tal. Sim. Nossa, se Porque você... assim, dá vontade de você cansa, dar uma né? sacudida. Eu uso os familiares e falo assim, dá vontade de dar uma sacudida. Minha filha, acorda, você tá com saúde, você tá, tá passando fome, acorda pra vida. Piora mais. Piora. E a pessoa fala assim, eu não Meu consigo, ela não tem força. Mas aí com o tempo a família também vai entendendo que não é por aí, mas assim... É você buscar alternativas. Até você entender exausto. Hoje Uma como é que você exaustão. tá? Né? Você tem que fazer o caminho inverso. Hoje como é que você tá? Tá tudo bem? Não chega assim, vamos sair? Vamos dar uma volta? Não chega. E aí, hoje como é que você tá? Vamos levantar um pouquinho lá na sala, conversar um pouquinho e tal. Aí chegou na sala, eu tô com vontade de dar uma volta. Vamos dar uma volta? Você vai aos poucos, passo a passo. Igual Que aí criança. Exatamente, porque a pessoa tá se redescobrindo, né? Ela acaba, é uma morte viva, né? A depressão. Você perde o sentido da vida e você tem que se redescobrir novamente. É um isso. caminho muito longo. Eu quero falar sobre essa coisa do precoce, porque dizem que hoje todo mundo precisa de um psicólogo, independente se tem alguma Todo coisa ou mundo. não. Mas vamos falar disso já já. Todo mundo. Vamos falar, infelizmente, nós não temos o demonstrativo do Brownie Dona Neide, que é Hoje, maravilhoso, né, Dani? menina. Inclusive, eu estive com ele no espetão. É, Foi na quinta-feira. viu ele lá. É. Ele é diferenciado, né? É sim. Ele é gente boa, Atendimento. outro nível, atendimento. E o Brown, né? É o maravilhoso. Olha, para Especial. você contratar, você pode pedir os brownies para sua festa, para seu evento. E também, se você tem algum restaurante, inclusive lá no Gaúcho vende o brownie Dona Neide. Vende. Você que tem restaurante, que tem bar, que tem lanchonete, é só entrar em contato com o Henrique, responsável, né, do brownie Dona Neide, 999439777, 999439777. Siga lá, @Brownie Dona Neide no Instagram, que você vai ver lá um pouquinho das maravilhas. A doutora hoje não vai conseguir experimentar, mas numa Mas próxima depois eu vez. vou perder a oportunidade, Então, não. porque vale a pena. É muito bom. Temos também a Casa Ferdal. Você que é de Guarulhos, precisa de materiais aí elétricos, hidráulicos, sobrutos. Casa Ferdal fica na Antônio de Castro, número 24 ali, na antiga Rua da Vala. Tem tudo lá que você precisa. Inclusive, a Vale também é cliente da Casa Ferdal. Parte dos materiais que são usados Olha, tá nas vendo? casas da Vale são adquiridos lá na Casa Ferdal. Só você também seguir no Instagram, @Casa Ferdal, para você conferir as principais promoções. Temos também uma doutora muito desconhecida, doutora Daniele Pedra, né? Então, Dentista, gente. acupunturista, inclusive eu ia lá hoje, né? Só que pra parceiro assim, não tem nenhuma prioridade, tá, gente? Vamos aqui mostrar a realidade. Não tem nenhuma Solta prioridade. de casa não faz milagre. Não faz milagre, entendeu? É quando dá, quando. Tô brincando. Eu que Ela não é uma posso. excelente dentista, tá? Que eu já fui nela. Eu tinha até esquecido, ela Então, já foi. Eu tô Assim, brincando. Gabi já foi minha paciente. Na não verdade, foi, né? Paciente é paciente. na verdade, eu que marquei e desmarquei, né? O É, responsável tá sou vendo, eu. Gente, olha, não sou uma cirurgiã dentista relapse. Eu prezo pela saúde dos meus pacientes. Verdade. Pode ir Inclusive, tranquilo que a mão é levinha. eu tenho uma preocupação de paciente sentir dor, né, gente? Pleno século XXI, aguenta firme a dor. Eu não curto muito, não. Claro que tem procedimentos que não são muito legais. Mas tem uma coisa legal para falar para vocês. Vão lá no meu Instagram, @Daniele, com 2 L's, Daniele Pedra, tá? Curtem lá, dá uma olhadinha nas minhas harmonizações orofaciais que eu fiz essa semana, fiz bastante coisa. Ficou Tem espetáculo. bastante toxina botulínica que ficou espetáculo. Fiz um lábio anteontem, ficou lindo. Hoje tem mais um lábio aí pra vocês. Estou fazendo muito preenchimento labial e muito toxina botulínica. Tá tendo demais preenchimento labial e toxina botulínica esse mês. Tem muitas coisas lá que eu postei lá pra vocês verem o resultado, que ficou incrível. Perfeito. E faltou falar da FazPost. Você que precisa aí de qualquer serviço de redes sociais, agenciamento, gerenciamento e a criação de postagens, edição de vídeos, criação de logomarcas, enfim, todo esse trabalho você encontra com a FazPost. Também siga lá no Instagram, @FazPost. A FazPost, inclusive, cuida das redes sociais do Danis Podcast, cuida das redes sociais da Daniele Petra Eu também. garanto. Então, hoje em dia, né, doutora, como ela falou, até atendimento é tudo no Instagram, as pessoas gostam de ver, gostam de ter ali os conteúdos, então a FazPost te adianta esse tempo aí
porque na correria a gente não tem tempo de mexer na rede social, fica ali e tal. Muita coisa. Então ela faz post e o pacote na promoção, 8 posts apenas R$200. Lá faz post. É a promoção aí pra você. Enfim, e se você também quiser anunciar aqui com a gente no Danis Podcast, é só entrar em contato, vai lá no Instagram, @Danis Podcast, e vem aqui fazer parte do nosso time. Colabore Venha, aqui com a nós gente. estamos aqui Vem. aguardando, coração Vem. aberto para vocês. Como diz Milena Macedo, faz o coração e vem. Faz o coração e O vem. bordão é dela, mas eu dei os créditos, né? Não posso não dar os créditos. Mas é isso. Agora, Gabi, então essa parte do precoce também é importante, né? Sim, a gente pode prevenir é melhor do que remediar, né? É aquela velha história. Todo mundo tem uma questão, mesmo que não esteja aparente, todo mundo precisa de terapia. E eu acho muito interessante quando as pessoas, muitas das vezes, falam assim, eu não sou doida, não preciso de terapia, vou fazer terapia para quê? Gastar um dinheirão, porque realmente não é um valor, né, barato, mas é o que eu costumo dizer, depois que você adoece, você gasta muito mais com remédio. Então, Verdade. você pode se prevenir, pode cuidar de você, pode você se cuidando para você se cuidar do outro, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho papagaio, periquito, cachorro para cuidar. E você, né? Você precisa estar bem para cuidar do outro. Então, a terapia é importante por isso. Só quem precisa de um psicólogo sabe a importância, porque Sim. você fala assim, pagar psicólogo. Gente, quando você precisa, Que aí você dá valor. você dá valor. Quanto é importante. Eu vejo a minha filha na psicóloga, a Gessenilda, eu vejo a minha filha antes e depois da psicóloga, e eu vejo o quanto houve melhora. E aí você gente, eu deixo pagar a luz, mas não deixo pagar a psicóloga, não. Porque é muito importante, gente. Valorizem esse trabalho que é muito importante, que é do psicólogo. Vocês não... só quem precisa, tem alguém na família que precisa, sabe a importância. E a saúde mental, porque é a mente que comanda o corpo. Sim. Uma mente doente, ela é um Desencadeia. desastre. A gente tem as doenças psicossomáticas que estão aí para provar isso, né? Que são as doenças que são desenvolvidas através da mente adoecida, né? Olha, gente, se a mente comanda o corpo e a sua mente não está legal, aí você imagina, gente, é um desastre. Eu acho que cuidar da mente hoje, eu acho que é de suma importância, né? Porque o corpo, ele não anda sozinho sem a mente que comanda o corpo. E isso aí as pessoas esquecem, né? E é melhor com a pandemia foi acentuado isso, né? Assim, se é que teve algo de bom na pandemia, foi essa divulgação da importância de você cuidar da sua saúde mental. Porque essa questão de ficar enclausurado, sem com a liberdade privada, né? Isso acabou trazendo à tona essa discussão sobre a importância de uma saúde mental em dia. Você acha que as pessoas já estavam doentes e quando se confinaram o negócio desabrochou, gritou, ou o confinamento, essa quarentena gerou? Acho que a gente tem os dois casos, né? A gente tem pessoas que já tinham e pessoas que acabaram adoecendo porque, assim... muita gente preza pela liberdade. Quando você tem essa liberdade privada, né, isso acaba trazendo umas reações não muito legais, né, para o indivíduo. Comigo aconteceu diferente. Olha que engraçado. E eu nunca tinha tempo em casa, né? A casa era só para deitar a carcaça. Morava na rua e passeava em casa. Deitar a carcaça, que é o que sobrava. É o que sobrava, você deita. E a quarentena... me colocou em casa, eu curti. Será que isso é depressão? Não. Não, porque eu tenho... Isso é positivo. É porque eu tive quadro, tá? Em 2014, tá? De síndrome de pânico. Aí eu pensava que eu tava infartando, foi horrível. Sensação iminente Aí de o morte. médico, coração, botou um monte de coisa, fez um monte de exames. Aí no final ele olhou pra mim e falou, você tá com crise de ansiedade, está gerando uma depressão. E você já está num grau muito já está num grau muito alto. Começa com a estafa, né? O que aconteceu, gente? Aconteceu o quê? Aconteceu que eu tinha um consultório, tive problemas com sociedade, daqui a pouco um ladrão entrou no meu consultório, roubou meu celular zero, que eu tinha acabado de comprar, pagando em 10 suaves prestações. Ele voltou me procurando, e ele matou o menino da esquina, e tudo isso na mesma semana. Eu fiquei em pânico, aí eu comecei, depois disso tudo,
e vários probleminhas familiares, tal, gerou, gente, uma bola de neve e eu adoeci, né? Porque foram muitas coisas que me fizeram adoecer. E depois daí que eu falei, nossa, como é que pode? A gente não consegue controlar, treme, Sim, é incontrolável. taquicardia, aí você começa suando frio. E aí, e depois pode gerar outros problemas, como hipertensão, problemas cardíacos de fato. Sim, vai desenvolve. Então, tratar precocemente é o melhor caminho. E essa vida corrida também estava me adoecendo. Eu estava uma vida muito corrida. Você estava precisando dar uma pausa. Eu tinha meu consultório, que era meu, só meu. Eu só alugava o ponto. Tudo ali dentro era meu, eu só alugava o ponto. E eu trabalhava, eu tinha muitos pacientes. Era uma coisa muito boa, porque era em frente ali da prefeitura, na 28 de março, próximo ao Cefet, aquele ponto do ônibus ali. Ali que aquele consultório foi meu muito tempo. E até com dengue, olha só, hein? Eu trabalhei 15 dias com dengue. Eu, muito mal de dengue, eu chegava de manhã, atendia 7, 1h eu saía do consultório, ia pro Beda, ficava no soro até 6 horas da tarde, 6 horas eu pegava o carro e ia embora. Eu não tinha tempo para adoecer. Olha só o nível que eu estava. Eu tinha muitos pacientes e era muito canal, muito prótese. Fazia muito canal. O canal prende muito, porque você não pode deixar de atender. Sequência, né? Tem que dar sequência, porque senão as bactérias aumentam, piora a situação do paciente. Tem a prótese também, que tem que dar sequência. Então, eu tinha muitos esses trabalhos que não podia parar. E eu tinha muito paciente. Final, eu adoeci. Gente, o corpo reclama. Sabe o que aconteceu, Gabi? A depressão veio, eu doei o consultório. E não tinha ninguém para dizer que eu estava... Não faça isso. Está sendo extremista. Você está sendo extremista porque você está doente. Eu não sabia que eu estava doente. Espera um pouquinho que vai passar. Eu achava que eu estava infartando, que eu ia morrer de tanto trabalhar e que eu tinha que parar de vez. Parar de vez. Gente, o extremo, eu deixei a cadeira lá. Aí o dono do local, você não vai me buscar? Eu não vou não. Joga fora. Eu deixei ar-condicionado, cadeira, eu deixei o raio-x. Olha, isso nem eu sabia, né? Deixei tudo. Eu doei o frigobar para um jiu-jitsu, um que fazia um trabalho, um jiu-jitsu, um colega. Doei todos os móveis da sala para botar lá. Só lembro disso. Eu só levei o quadro. Botei na minha sala. Mas tudo eu dei. E os instrumentais que eu levei? Os instrumentais eu levei. Gente, ficou tudo lá. Isso e tudo você por vê o conta que a minha mente não estava legal. E posso falar? Não me arrependo. Não me arrependo. Que bom, né? Porque Fiquei a maioria 6 meses sem trabalhar. Só não precisava ter doado da forma que foi. Você se recuperou, né? O que acontece, gente? A saúde é algo tão importante, que as coisas materiais, quando você perde a saúde, não tem mais importância. Não tem relevância nenhuma. Então, eu não sou uma pessoa materialista. Não, dá pra perceber que eu não sou uma pessoa materialista, né? Então, hoje eu tenho um consultório ali no Ninho das Águias, que eu alugo, não me faz... Eu gasto até menos do que eu gastava antes. Uhum. Olha só que interessante. E eu tô com um lugar melhor, que eu mais seguro, porque no Ninho das Águias é seguro. Não tem esse negócio de ladrão entrar e roubar e assaltar. Então, hoje eu me sinto bem, me sinto segura, não tem, aquele trauma passou. Então, eu acabei realmente me organizando. Hoje eu faço os meus horários, né? Mais flexível. Mais flexível. Hoje eu atendo quem eu quero. Parei com esse negócio de todo mundo. Mas aí você precisou chegar a um extremo É para poder aquilo, entender isso. Gabi, de querer muito e o dinheiro não dá nem para você. É o que eu costumo falar. Você não está trabalhando demais, esquecendo de ganhar dinheiro? De vez em quando as pessoas me veem em Búzios, me veem viajando, me veem passeando. Eu tenho uma parente lá. É porque realmente eu estou em Búzios, às vezes, na segunda-feira, olhando o mar. Eu preciso, porque só eu sei... Resetar. Precisa e merece, né? Não, porque só eu sei o que eu passei, Gabi. Entendeu? Por adoecer por excesso de trabalho e vários problemas. Então, eu mudei tudo. Se eu disser para vocês que eu também já adoeci por excesso de trabalho, vocês acreditam? Eu acredito. Acho que de tanto cuidar dos outros, acabou não cuidando de si. Eu não tinha tempo para nada.
E aí, minha filha era pequena. Minha filha era pequena, assim, e eu gosto muito de contar essa história. Às vezes eu conto para paciente também para mostrar que a gente é um ser humano também, que a gente não tá livre das coisas, né? E aí eu trabalhava demais, eu saía de casa às 6:30 da manhã, só chegava às 8 da noite. Visto dias normais, né? Mas já teve dia de eu chegar às 10, né? E aí, acabei perdendo muita coisa da infância da minha filha por conta disso. E isso foi o que mexeu comigo. Isso se cobra, né? E isso no futuro podia gerar alguma coisa pra ela mesmo. Sim, fui parar no psiquiatra, eu tomei remédio controlado um tempo, uns 2, 3 meses. Tomei remédio controlado até os psicólogos precisam se cuidar. E as pessoas assim, nossa, você fica falando isso? Eu falei, eu acho que deve ser falado, porque a precisa falar. Felicidade tóxica, né? Exatamente. Você não pode falar, não pode. gente. E todo psicólogo tem um psicólogo, né? Precisa. O conselho exige que a gente tenha um psicólogo. Mas a gente precisa cuidar da gente para cuidar do outro, independente de ser psicólogo, dentista, jornalista, qualquer coisa. A gente precisa estar bem para poder doar uma coisa de qualidade. Não adianta você querer doar uma coisa que você não tem. E de tanto eu ter esses problemas que eu fiz pós-graduação em medicina chinesa, acupuntura, eu fiz pós-graduação e agora em psicoterapia holística, que é a terapia integrativa complementares. Então, depois de tudo esses problemas, eu resolvi me reinventar e trabalhar ajudando outras pessoas a melhorar um pouco a qualidade de vida. Perfeito. Sim. Olha, o nosso tempo voou, o papo tá maravilhoso. Nossa, a gente podia continuar aqui, a gente nem viu a hora passar. Quero agradecer, Gabi, por você ter aceito o nosso convite, para ter iniciado aí esse mês com chave de ouro. Antes de passar a palavra para você e dizer que o mês dedicado é o setembro, mas tem que falar sobre isso e conversar o ano todo, né? Exatamente. Os meses são só dedicados à causa, mas são assuntos, são pautas que precisam estar sempre em evidência o ano todo, porque ainda mais esse ano, que foi um ano tão difícil, né? Um ano tão complicado assim como o ano passado, então a gente está sempre trazendo esses temas à tona, é de suma importância. Então, gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais, já agradecendo muito a sua participação aqui, que foi enriquecedora. Hoje, eu tendo na Policlínica Bianca Rangel, a parte particular, né? De particular, e eu tendo plano de saúde na Centermed. E a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, ela fica na Rua dos Goitacazes, 257, né, onde a gente está lá já funcionando em meio aos pedreiros, a obra, né, que a gente está em reforma para inauguração, porque a Subsecretaria está funcionando no mesmo local onde vai ser inaugurado o CEAM. Então, lá a gente está pronto já temos lá eu de psicóloga, a Patrícia de advogada e a Laura de assistente social, né, como a equipe multidisciplinar para estar atendendo essas mulheres que nos procuram. Se você conhece alguém, né, se você é esse alguém, pode ir lá, que a gente vai te dar toda a acolhida necessária, todas as informações para que você supere essa situação. Tá certo? Gostaria muito de agradecer vocês. Obrigada. Então, e tem também o Instagram, né? Tem o meu Instagram, segue lá, onde, né, eu posto algumas coisas de psicologia, outras coisas da subsecretaria. As informações é gabriela.schott.psi. Então, sigam lá a Gabi, tenho certeza que vai ser muito bem entendido. E se estiver precisando, não deixe aí de entrar em contato, né, marcar a sua consulta. Deixa muito para amanhã a saúde mental que você pode ter hoje. Exatamente. E hoje a gente tem a facilidade, né, do atendimento online, onde os horários são bem flexíveis. Você não tem deslocamento, não perde tempo para ir, não perde tempo para voltar, você só ganha o tempo da terapia. Vocês já viram como ela é preparada, né, gente? Deu uma aula de psicologia aqui pra gente. E o papo foi muito bom e assim, muito esclarecedor. Ficaria mais 2 horas conversando com ela. Mas o tempo passa rápido. Rapidinho, né? Então, vamos fazer o brinde aí, um brinde à causa, à saúde. Não, pode botar com a gente sempre brinda a saúde. Hoje é saúde mental. Vamos aí brindar a saúde mental. Semana que vem nós teremos mais podcast. Semana que vem eu não sei se eu vou estar presente, mas Dani vai estar presente aí. Eu vou estar aqui semana que vem. Nós vamos em breve. Mas você não gosta diferente? Fazer uma coisa diferente. Mas não bagunça muito, não, né? Ih, meu Deus, ele é muito exigente comigo. Muito. Tô brincando. É isso, gente. Valeu aí ao Daniel, nosso xará. Mais um Dani ali. Agora é Dani. Mais 3 um Dani aqui no Dani Podcast. Na operação. Obrigado a todos pela audiência. E, Gabi, valeu. Obrigadão. E semana que vem tem mais Dani's Podcast. Semana que vem é o 10º episódio. Bonito, tem 10. É. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.
Faz Post, agência de mídia digital, e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam Espetão do Gaúcho, o melhor churrasco